Sejam bem-vindos a mais um podcast da Atelco Telecomunicações. Hoje nós vamos entrar ao vivo com Igor Mendes, CTO da Soiltech. Vamos lá, Igor, seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia, muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar então, Igor. Igor, conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia de fundar a Soiltech com foco em automação da irrigação. Então, Marcos, eu venho de famílias de empreendedores, né? Então, assim, desde muito novo, eu sempre sonhei em empreender, ter o meu próprio negócio, desde muito novo mesmo. Ao longo da minha trajetória, sempre fui buscando soluções para levantar dinheiro, fazer alguma coisa, sempre a mente muito inquieta, né? E aqui na faculdade eu conheci meu sócio, né, José Augusto. A gente começou no Cálculo 1, se conhecemos na matéria de Cálculo 1 no início da faculdade. A gente se tornou grandes amigos, começamos a morar junto na República. A gente trabalhando junto, fizemos estágio juntos na área de telecom, trabalhamos na empresa Neomera. E depois disso, foi passando o tempo, falei, Zé, vamos abrir uma empresa? Notei que eu tinha alguém muito parecido comigo, valores parecidos comigo, objetivos de vida parecidos. Falei, cara, vamos juntar força pra gente abrir uma empresa? Não sei ainda o que é, mas eu quero abrir um negócio. Aí o Zé falou, bora, tô dentro. E aí a gente começou a estudar, pensamos em algumas soluções e tudo mais, que não tinha nada a ver com agro. E aí ele pegou e falou, cara, tua família inteira veio da roça, a minha família inteira veio da roça. A nossa origem é rural, vamos pensar num projeto de levar tecnologia de volta para nossas origens? Falei, perfeito. Perfeito, porque a gente até brinca, somos duas ovelhinhas negras, né? Todo mundo do ciclo social nosso ali, da família, as famílias todas, tudo envolvida com agro, e a gente fugiu para a tecnologia. E a gente decidiu voltar às origens, e nisso a gente começou a fazer aquele pesquisa de mercado, entendendo quais soluções que iam atender o produtor de uma maneira mais rápida dentro dos nossos conhecimentos. Sabe, que ia sanar o famoso 80-20, com 20% do nosso esforço, da nossa capacidade, do que a gente poderia fazer naquela época, como estudantes, que ia atender 80% das dores dos produtores. E o Zé já era um grande conhecedor de pivô central, falou, cara, vamos fazer tecnologia para pivô? Vamos estudar. E aí a gente estudou sobre tecnologia para pivô, e a partir disso, a gente, não, beleza, vamos levar a tecnologia para o pivô central. Então surgiu no fundo de uma república aqui em Santa Rita do Sapucaí. Muito bacana, cara, muito bacana. E essa quer dizer então que isso surgiu no banco da escola, da Isso. faculdade. E hoje a empresa está contando com algum programa dentro da própria faculdade? A gente passou por todos os ciclos dentro do núcleo de empreendedorismo do Inatel Startups. Então a gente passou lá desde antes da ideação, sabe? Eles recusaram a gente algumas vezes para entrar aqui, muito pelo fato que eles não entendiam o que a gente estava fazendo. O pessoal que não era tão acostumado com agro, hoje a turma aqui já tem agrícola por influência nossa, a gente passou por esses processos de ideação, pré-incubação, que ali na ideação o que a gente fez em apoio ao Inatel e ao Inatel Startups? A gente fez quase uma escolinha de empreendedorismo. Apesar da gente ter vindo da origem rural, a gente foi entrevistar outros ciclos sociais, não nos limitamos à nossa bolha, porque a gente é uma porcentagem muito pequena da sociedade. Então, por mais que as nossas bolhas tinham aquela perspectiva, vamos explorar outros mercados. Então, no processo de ideação, a gente fez esse processo, depois a gente foi para a pré-incubação, porque, não, já temos o problema definido, realmente a nossa tese sobre problema já está clara, realmente isso se pagou a nível nacional, vários lugares que a gente conversou tem esse tipo de problema, e aí na pré-incubação a gente desenvolveu a primeira versão do produto. Quando a gente encerrou a pré-incubação, a gente fechou nosso primeiro contrato comercial. A gente fechou um contrato comercial bem relevante para a época. E, assim, é um marco histórico para a gente, porque aí foi, imagina, um MVP que a gente estava rodando em 2 fazendas, uma feira aqui no Natel. E aí a gente foi para o programa de incubação, que é onde já tem que estar faturando tudo mais. Começou a fluir, sabe? As coisas começaram a fluir. E aí encerrou o ciclo de incubação, só que hoje a gente ainda está na incubadora. Só que a gente já encerrou esse ciclo de incubação. A gente continua aqui por questão de ser bom pra gente, bom pra eles. A gente não quer desvincular. E agora a gente é considerado uma empresa graduada, que é quando passa por todos esses ciclos e ela é graduada. Igual na faculdade, a gente tem todos os períodos no empreendedorismo aqui dentro também. Só que ainda assim a gente já está analisando para continuar aqui de alguma forma. Muito bacana.
Como é que começaram esses primeiros testes no campo? Conta um pouquinho para nós. Foi, assim, até engraçado, sabe? Porque a gente pivô é um equipamento aí que custa milhões de reais, né? 1 a 2 milhões de reais. Então, instalar nossos equipamentos em um equipamento desse preço, dessa estrutura, e o receio de dar alguma coisa errada. Só que a gente fomos pesquisando, procurando fazendas e fazendo visitas, e aí a gente trouxe pessoas para trabalhar junto com a gente. E nisso, uma menina que trabalhava com a gente, conhecia o pai dela conhecia um produtor, que conhecia um produtor que abriu as porteiras pra gente. E aí, nessa de batendo de porteira em porteira, um desses produtores deu a oportunidade pra gente instalar a nossa primeira versão lá. E aí era uma versão bem simples, assim, e fizemos a instalação, e quando a gente viu os equipamentos funcionando, assim, à base da nossa tecnologia, foi encantador. Claro que teve N problemas ali no começo, e que a gente fazia acompanhamento junto ao produtor para ir entendendo. E conforme a gente foi refinando, entrou a pandemia, é um negócio também muito marcante para mim, porque tava na época das lives, porque tava todo mundo trancado em casa, e o produtor me ligou. Falou, Igor, eu tô aqui assistindo meu pivô rodar, eu tô aqui assistindo minha irrigação. Enquanto tava todo mundo lá na live do Gustavo Lima, Marília Mendonça, ele tava com a tela do computador dele assistindo o equipamento dele irrigar, através da nossa tecnologia. Aquilo ali brilhou meus olhos. Falei, tem muito a melhorar, tem muito a crescer, mas a gente tá no caminho certo. Se nessa versão de teste, nos primeiros que a gente tá fazendo, o cara tá plantado na frente do computador, admirando que ele consegue resolver tudo de dentro da casa dele, a gente tá no caminho certo. Fantástico, fantástico. Fala um pouco sobre soluções que conectam os pivôs com respeito à internet, disponíveis hoje, tipo LoRa, Wi-Fi, GPRS. Agora vem aí o satélite. Como tudo funciona junto? Como isso se dá? Então, hoje a Soil a gente tem diversas soluções de conectividade, 2G, 3G, 4G, 5G ainda não, porque ainda não chegou no campo, mas a gente já tem mapeado. A gente já deve desenvolver 5G porque estamos com um projeto nos Estados Unidos, e lá a cobertura 5G já é realidade. Então, para os Estados Unidos a gente deve trabalhar com 5G, mas aqui no Brasil 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, tem muito produtor que leva o Wi-Fi ao pé do pivô, cabo, dependendo se ele tiver roteador lá no pé do pivô, a gente já coloca via cabo. Temos a opção de lona mesh, depende do cenário, a gente já monta uma rede interna própria da Soil ou via satélite, que a gente foi a primeira empresa em parceria com a Hughes a desenvolver um painel satelital focado em pivô central. Claro que já existe a Starlink, enfim, mas a Starlink é para uso comum. A nossa foi pensada e desenvolvida para pivô central. Isso traz muito mais robustez para a operação. E hoje eu tenho acesso à ponta ali dentro do satélite para fazer pós-venda, suporte, melhorias. Então todo o tráfego que acontece ali no satélite passa por nossas mãos e da Hughes, que é a nossa parceira. A gente analisa, chega para a gente a fazenda, a gente faz uma análise, sempre em custo-benefício. Tem fazenda que a gente olha, tem lá cobertura celular, tem outras fazendas que não tem cobertura celular, aí a gente monta uma rede LoRa Mesh, coloca um concentrador na sede, geralmente na sede tem alguma internet, colocamos esse concentrador na sede, e a partir dessa internet que tem na sede, a gente faz essa conexão e externa para o nosso servidor. Só que, por exemplo, isso fica totalmente transparente para o produtor. Por exemplo, tem cenário que às vezes faz sentido pivôs que estão mais próximos a gente usa a LoRa Mesh, algum que está mais afastado tem cobertura celular, a gente usa 4G, outro que está super afastado, a gente usa os satélites. Então, para ele, vai ser totalmente transparente, porque todas essas informações se unificam na nossa nuvem, no nosso software, e a partir disso o produtor ele vai controlar e gerenciar, independente de qual infraestrutura de conectividade que ele tiver. Inclusive essa mista. Entendi, entendi. Quer dizer, então, que nós, no campo, não temos dificuldades com conexão. Porque Não. de uma forma ou de outra, ele não tem internet, você tem a internet satelital. Então, isso faz com que você possa ter um alcance, né, da solução a nível mundial, inclusive, e já está em outros mercados. É isso? Você já tem soluções vendidas para fora do Brasil? Isso. Exatamente. Hoje a gente está trabalhando com uma parceira, que eu ainda não posso revelar o nome, porque a gente está fazendo os primeiros estudos de caso em parceria, e a gente está instalando em parceria lá nos Estados Unidos. Então a gente vende para eles aqui no Brasil e eles fazem um processo de internacionalização.
Então, os técnicos deles lá nos Estados Unidos vão fazendo as instalações nas fazendas. Então, agora a gente está acabando a nossa primeira safra nos Estados Unidos. Olha que legal. Fantástico. Muito Exatamente. bom. E aí, lá nos Estados Unidos, a gente faz todo o monitoramento da irrigação. Então, a gente faz análise por onde que o pivô está passando, qual que foi a lâmina aplicada, que é a quantidade de água, né? Qual que foi a quantidade de água jogada naquela plantação. E a gente faz toda aquela em relação àquela irrigação. Então, lá a gente já está com 9 sistemas para lá. Nessa safra instalaram 6. E aí a gente está refinando, sempre um passo de cada vez. A gente está refinando, entendendo com o produtor o que está fazendo sentido, o que não está, junto a esse parceiro nosso. A partir do momento que a gente deixar isso fino, a gente vai para o momento de escala. E, Marcos, é a mesma coisa que a Soil fez lá no começo. A gente chega, testa no ambiente mais controlado, com pessoas, e a gente vai acompanhando isso de perto, faz os ajustes finos, entende se a gente realmente está sanando a dor dos parceiros, dos clientes. Aí sim, estamos sanando, a gente colhe esses feedbacks, faz os ajustes necessários, e aí sim a gente vai para um momento mais agressivo de escala, que é aí nosso objetivo, que já para o ano que vem, para a próxima safra americana, a gente já deve entrar com mais agressividade. Excelente. Com relação a lições aí aplicadas, né? Vamos pensar aí. Se pensarmos em provedores de internet que atendem essas soluções de conectividade ao campo, quais lições que você extrairia de experiências que são úteis para entregar conectividade em áreas remotas com esses ISPs? Então, hoje, o produtor, ele não é mais aquela personificação do homem chucro, do mato e tudo mais. São pessoas já que querem conectividade, informação na palma da mão. Então, tem cliente da Soil que tem câmeras que acompanham toda a lavoura. Então, para ele ter câmera de alta definição, para ter as informações na palma da mão dele, ele precisa de uma conectividade estável. Então, para operadoras que, por exemplo, é parceira nossa em algumas regiões, falo para olhar com carinho para esse público, sabe? Porque é um público, de certa forma, pelos desafios do campo, a galera vê, o agro tem muito dinheiro, só que é complexo em alguns momentos de atender. Sim, é um pouco complexo, só que é um público incrível de se trabalhar e que a gente consegue sanar a dor de alguém de uma forma espetacular, sabe? Porque na cidade todo mundo tem acesso de uma forma ou outra. Mas quando a gente consegue fazer esse trabalho com o produtor, é incrível. Então, assim, o conselho que eu dou é olhar com carinho mesmo, sabe? Ir na fazenda, entender a realidade do produtor, não é enfiar produto goela abaixo, é entender. Porque principalmente em projetos novos, hoje, o pessoal tem passado cabo junto com toda a parte elétrica, tubulação, porque já tem que fazer as valas para montar toda a encanação, toda a parte elétrica. O pessoal já tem passado fibra direto. Pelo preço da fibra hoje, já tem passado fibra direto e já coloca a fibra lá no pé do pivô. E aí possibilita N produtos, N soluções atreladas à lei de irrigação. Então, olhe com carinho para os produtores rurais, vai lá na fazenda, vai lá visitar, vai lá bater um papo com o produtor, entender quais que são as necessidades deles, porque o produtor está interessado em ter mais informação na palma da mão. Excelente. E com respeito à solução, ela traz dados, ela traz alertas, por exemplo, a automação com relação à chuva, parou de chover, ou está chovendo muito ou pouco, umidade. Ela traz alertas com relação a isso. Sim, Marcos, hoje a nossa plataforma a gente tem ali as opções de operar a irrigação, liga, desliga, sentido de rotação, quantidade de água a ser aplicada. A gente tem ali todo o agendamento. Ah, eu quero ligar todo dia às 10 horas da noite e desligar às 5 horas da manhã. É possível da nossa ferramenta. O produtor consegue posicionar assim, eu quero que ele pare nessa posição e nessa posição. Então ele faz esses agendamentos por ângulo. E ali também dentro do nosso aplicativo ele vê tudo em tempo real, o que está acontecendo. O histórico detalhado, quem que desligou, qual que foi a região que foi irrigada, se ele parou, qual o motivo que ele parou? Foi alguém que desligou? Desligou manual, via aplicativo? Queda de energia? Caiu a pressão da bomba? Então a gente já entrega essas informações mastigadas para o produtor rural. E além disso, como o senhor disse, a gente tem a parte de clima e tempo que a gente indica para o produtor ali qual que é a previsão de clima e tempo, hora a hora daquele dia e nos próximos 4 dias. E sobre a questão da chuva, a gente recém lançou um pluviômetro óptico que ela vai integrado ao pivô central, que aí a gente cruza esses dados de clima e tempo com o pluviômetro óptico na base do pivô, que é o quê? Se está chovendo, o produtor coloca lá, olha, eu quero irrigar 6 milímetros.
É igual chuva, choveu tantos milímetros, irrigação é a mesma coisa. Ele precisa irrigar tantos milímetros de água. Coloca lá 6 milímetros de água. Nosso sistema ele já começa a acompanhar. Choveu 1, choveu 2, choveu 3. E a gente vai regulando aquela irrigação conforme a chuva, a ponto de até desligar o pivô. Então, eu acredito que a maioria das pessoas, quando escutam a chuvinha, gosta de dormir com o barulho da chuva, aquele sentimento de paz. O produtor, antes da soia, esse momento de chuva inesperada, não era tão pacífico assim. Ele tinha que subir no carro, na moto e correr lá para desligar o sistema de irrigação, justamente para não gastar água e energia à toa e jogar água além da conta. Agora, com a soia, ele pode aproveitar a chuva ali durante a noite, dormir em paz, porque o nosso próprio sistema vai fazer a regulação, aquela aplicação de água, até desligar o sistema de irrigação dele totalmente automático. E mostrar para ele no histórico, desligado por chuva. Muito bacana. Com relação à energia solar fotovoltaica, vocês já pensaram em alguma solução que deixa independente da energia gerada pela rede da própria distribuidora? Se pensaram com relação à época de chuva, que tem pouca insolação? Então, esse já é um escopo que foge um pouco do que a gente trabalha. Hoje a gente está focado muito mais na área de irrigação e outros setores da irrigação. Só que a parte energética é um gap bem relevante ali no agro e no Brasil. Um dos pontos é a extensão territorial. Só que para isso a gente tem que ter sempre parceiros por perto que aplicam esse tipo de solução. Por exemplo, tem a empresa Loop, que é parceira nossa lá na Bahia. Eles trabalham com sistemas híbridos de energia. Então, ali, se tiver um pouco de energia da cidade, que às vezes é pouco mesmo, pouco a ponto do produtor não conseguir usar todos os sistemas de irrigação dele porque a energia não dá conta. Aí ele vai e integra um painel solar, integra com um gerador a diesel. Então, eles criam esses sistemas híbridos para atender o produtor. Hoje não é o nosso foco ir para a área energética, mas a gente sempre tem que estar por perto de empresas que praticam esse tipo de trabalho, justamente porque as coisas têm muita sinergia, sabe? Uhum. Então a gente olha muito mais como parceria do que para entrar nesse mercado com tecnologia em si. Perfeito. A incubação no Inatel e projetos como o Smart Campus movimentaram tecnologia e mercado. Pode contar como isso acelerou a jornada de vocês? Claro, isso foi um projeto bem legal com o antigo professor aqui do Natel, e a gente tem um parceiro da Soia, o RG Braz, que é uma fabricante de pivô, certo? Uma fabricante mesmo de pivô. E a gente manda nossas tecnologias para estarem os pivôs já tecnológicos direto de fábrica. Trouxeram um mini pivô aqui para o campo. Para quem vai ver ele de perto e não conhece pivô, já acha ele bem grande. Ele deve ter aí 1,5 m de altura e uns 15 metros de distância. A gente montou ele aqui no campus, tá aqui no campus. Fica na área externa. O equipamento ele é idêntico ao pivô que tem em campo, idêntico. Só que é versão miniatura. Então, toda a parte elétrica, a quantidade de energia, corrente, motor, a forma que movimenta, exatamente ao sistema de um pivô central. Então, para a gente ter isso aqui integrado ao Enatel, faz a gente conseguir testar outras soluções integradas diretamente ao nosso sistema num ambiente extremamente controlado. Então, a gente consegue instalar no pivôzinho, faz os testes nesse pivôzinho, faz todas as integrações, podemos fazer integrações com outras empresas num ambiente extremamente controlado, e aí sim a gente leva para uma fazenda parceira, também a nível de teste, só que já foi extremamente validado aqui dentro do Smart Campus. Então isso diminui assim muito a probabilidade de ter alguma falha, porque a gente já vai utilizando aqui. Então aí depois a gente vai para uma fazenda de fato. Muito bom, muito bom. Se você pudesse dar um conselho para empreendedores que operam em áreas remotas, qual seria esse conselho? Que os fins justificam os meios. Eu sou o fim, eu sou a última aplicação praticamente lá. Então, a galera que vai trabalhar no agro, ele quer entender, mas o produtor vai querer provedor lá dentro, o produtor vai querer uma rede privativa, o fim justifica os meios. Então, ele traz ali as redes de conectividade, muitas operadoras já têm feito isso, leva rede privativa, operadores levam conectividade para o campo, e já leva empresas parceiras como a Soio. Chega no produtor e fala assim, olha, José, se o senhor colocar conectividade com a gente, a partir daqui, ó, você vai ter outra... Claro que a Soio opera em questões mais remotas, em ambientes mais hostis, porém, se você tem uma infraestrutura de qualidade na fazenda, obviamente fica tudo mais fácil para a gente, para os nossos técnicos em campo. Então, a partir do momento que ele tem uma conectividade em campo, ali consegue colocar sensor, estação meteorológica, telemetria, analisar bomba,
reservatório de água. Aí o céu é o limite. Na minha cabeça é essa, o fim justifica os meios, atividade meio e atividade fim, elas têm que estar andando muito próxima uma da outra. Excelente. Queremos agradecer muito a tua presença aqui e também desejar a você uma ótima apresentação amanhã, na data do dia 28, TEDx Inatel, onde você vai contar um pouquinho da sua história e nós ouviremos um pouco lá também. Com Muito certeza. obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, espero todos lá, vai ser incrível. Excelente. Muito obrigado, meu amigo. Estaremos lá. Grande abraço. Obrigado.